Olá, como vai? Conosco hoje aqui no Questão de Ordem, a deputada federal Aline Sleutz, do Paraná, presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento, Desenvolvimento Rural. Deputada, muito obrigado por a senhora ter aceito o convite mais uma vez, estar aqui no nosso programa, na nossa casa. Aqui é a nossa casa, né? Eu fico muito feliz pelo convite novamente e tenho certeza que esse papo de hoje vai trazer boas informações para todo o setor da agropecuária brasileira. Nós convidamos a deputada que presidiu a comissão ano passado, 2021, para poder fazer um balanço das ações. Um ano desafiador para a agropecuária brasileira, mas é um setor, a senhora falou, bastante esperançoso também, né? Sim, a gente vê que mesmo no momento de pandemia, tivemos tantas dificuldades, foi um setor que não ficou em casa, que lutou todos os dias, que conseguiu superar os desafios e que nós tivemos mais um ano, graças a Deus, um ano de vitórias, né, no ano de 2021. Esse ano temos um ano de desafios, começamos com seca num lugar, enchente em outro, dificuldades de vários segmentos, mas eu estou confiante. Teremos um ano de sucesso para a agropecuária brasileira. A deputada que é do Paraná, nós estávamos aqui já fazendo um esquenta aqui antes de começar o programa para a gente dizer exatamente do principal problema ou daquilo que está causando muita preocupação no campo e, é claro, na cidade, porque é o campo quem abastece a cidade com alimentos e realmente a questão do clima está muito ruim. No sul está fazendo seca, seu estado certamente está tendo aí muitas perdas, não é verdade? Muitas. O nosso secretário Ortigara fez um levantamento, 120 municípios de 399 foram impactados. Isso aí corresponde a uma perda de 46% de produção da soja. Isso não é um impacto para o Paraná, é um impacto para o Brasil, porque muitos proprietários, empresas, cooperativas têm contratos, e contratos que precisam ser cumpridos. Então, nós temos aí a preocupação com o mercado interno, temos a preocupação com o mercado externo, temos que cumprir os combinados, e não foi uma perda só do Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul também foram impactados com a estiagem. Então, temos um momento realmente que precisamos repensar, fazer políticas públicas sérias que venham ao encontro das demandas, das necessidades desse momento, e nós estamos trabalhando para isso. Eu tenho certeza disso, e principalmente com relação a dar garantias para que o produtor que plantou, confiou e perdeu a sua safra. O que está sendo feito nesse sentido, deputada? Bom, a ministra Tereza Cristina fez uma caravana nesses 4 estados com uma equipe composta com pessoas da Embrapa, pessoas do Banco Central, pessoas ligadas ao Ministério da Economia, Ministério da Agricultura, governo em várias instituições, para que nós pudéssemos primeiro ouvir e levantar os dados, as informações desses 4 estados que estão aí afetados. E agora é o momento de retorno. Na próxima segunda-feira tenho reunião com a ministra Tereza Cristina e ela passará qual é o norte, quais as expectativas. O que foi solicitado? Renegociação das dívidas. É um impacto já na 3ª safra, então ninguém mais tem gordura para queimar. A segunda situação, novas linhas de crédito sem impactar o que esta pessoa está devendo, porque senão o limite de crédito dela vai ser baixíssimo, ela não vai conseguir superar os desafios para plantar novamente. Terceira situação, temos setores que estão impactados diretamente pela questão, por exemplo, da falta do milho, que perdemos muito na última safra. Então, o pessoal dos suínos, leite, frango, está sendo impactado diretamente. Você saiu de uma compra de uma saca de R$60 para 100, 120, 140, então o custo de produção muito alto. E a questão dos seguros. Hoje, a gente vê quanto é importante mantermos essa linha, né, de segurar a nossa produção, porque a agricultura, né, é uma empresa de céu aberto. Então, se você não tem um seguro e acontece uma situação como agora, de estiagem ou de excesso de chuva, ou enfim, uma chuva pesada que possa danificar a sua produção e você não tem um seguro para se apegar, é realmente um caso de muito risco, não só para o produtor, mas para toda a questão econômica do nosso país. E esse é um tema de difícil controle, porque nós estamos falando de movimentos climáticos, né, do Laninha, Ninho, quer dizer, que a gente não sabe exatamente qual vai ser o
o que vai acontecer no ano seguinte, né? Exato. Mas eu sei que cada vez mais nós estamos tecnificados, a gente tem satélites, consulta, a nossa agricultura é moderna. O que a senhora pode dizer para o ano que vem? O que estão dizendo que vai acontecer? Para esse ano, na verdade. Esse ano o que nós vamos observar? Se realmente conseguimos efetivar via Bacen, via Ministério da Economia, linhas de crédito para manter vivo os nossos produtores e eles poderem continuar o que já estão fazendo e fazendo muito bem pelo Brasil, que é produzir um alimento de qualidade e quantidade. Nós conseguimos sanar esse problema. A segunda situação é dar condições de refinanciarem. Ninguém quer deixar de pagar. Isso nós ouvimos dos produtores em todos os lugares. Nós não queremos que vocês, de um dia para o outro, liquidem nossa dívida e digam que a gente não deve mais. Mas nós precisamos de um respiro, precisamos de uma carência, precisamos ter a nova safra para conseguir, inclusive, pagar os arrendamentos. E tem a safrinha vindo agora, o plantio, né? Exato. E é uma safrinha que vem de novo com problemas. Pois sim. Então, é a terceira safra com problemas. Então, a gente precisa ter essa sensibilidade. Graças a Deus, a ministra Tereza tem essa sensibilidade porque é uma mulher da terra, é uma conhecedora, né, desta pauta, mas eu vejo que, e sempre falo isso, o nosso produtor, ele é uma pessoa que tem confiança, tem coragem e topa os desafios. E esse, sem dúvida nenhuma, é uma das características prioritárias do agro brasileiro. Superar os desafios, não se entregar nas dificuldades. É um povo cristão que reza para chover, reza para fazer sol, pede a Deus que ilumine, porque é um desafio diário, cada dia dentro de uma lavoura, de uma leiteria, dentro né, das nossas produções, indiferente qual seja o segmento, o setor, nós precisamos sempre estar aí preparados para algum desafio. Mas eu estou convicta que teremos um ano muito bom e que nós não estaremos abandonados aí pelo nosso setor produtivo. Veja só como que na natureza os ciclos às vezes são surpreendentes, né? Nós estamos falando da seca no sul, mas a chuva que abalou o centro para o nordeste, né? Então a gente tem também a senhora como porta-voz do setor, certamente houve também as queixas dos produtores em Minas, na Bahia, né? no Tocantins, em Goiás, onde Sim. a chuva também destruiu não só a produção, mas as estradas, né? Foi um começo de ano bastante difícil. Então os desafios são muitos, mas pelo menos aquela crise hídrica que ameaçava os reservatórios e o fornecimento de energia, essa pelo menos esse ano não há essa possibilidade do impacto da energia, porque temos a agricultura irrigada que precisa de água e que precisa de energia elétrica. O ideal fosse que tivéssemos um equilíbrio do que precisamos de chuva, do que precisamos de sol, o período que nós estamos plantando, o período que nós estamos colhendo, mas isso é algo que ninguém pode dominar. Isso depende de toda essa conjuntura climática. Mas o que nós podemos dominar? Os lugares que têm pouca água, trabalhar com projetos tecnológicos de irrigação. Através da Embrapa, nós temos tido grandes pesquisas para melhoramento, por exemplo, das nossas forrageiras. Os lugares que têm lá a produção de leite, o gado precisa de uma forrageira rica, boa e que ela não dependa tanto de água. Então, a tecnologia, a pesquisa, a ciência faz com que nós tenhamos aí várias opções para fazer com que os nossos produtores possam utilizar da melhor forma possível. Nós temos a necessidade, agora, por exemplo, a Bahia, teve perdas gigantescas, ficaram embaixo da água. Quantos municípios, o governo mais uma vez investindo bilhões para socorrer, para ajudar, principalmente a questão dos mais necessitados, aqueles que ficaram sem nada, desde do cidadão da roça, como também da cidade, houve perdas gigantes. Mas nós precisamos entender que esses mecanismos nós não dominamos, mas nós precisamos pensar em soluções a médio e longo prazo, para os lugares que faltam água, para os lugares que sobram água, para as áreas que precisam de melhoramento do solo, para a questão genética. Então, a gente vê que há um esforço muito grande deste governo, no Ministério da Tecnologia, junto com a Embrapa, para trazer soluções e para que nós possamos continuar avançando e continuar sendo aí o celeiro do alimento do mundo. Nós temos um outro grande desafio, deputada, que é a questão dos insumos. Somos uma potência agropecuária, nós somos o maior exportador de proteína animal, estamos brigando aí somos também milho, soja, mas, de repente, esses insumos subiram muito. Tem insumo aí que subiu 180%. E o pior, falta insumos no mundo, né? Tem muita gente preocupada em faltar insumos
para a hora do plantio. O que é isso? São adubos, né, defensivos, todas essas coisas, fertilizantes, né? A ministra esteve na Rússia negociando um aumento maior das exportações de lá para cá. Mas esse é um outro tema também desafiador, não é? É um tema desafiador porque, se nós pensarmos no Brasil, há 40 anos atrás, nós éramos importadores de alimento e produtores de fertilizantes e insumos. Hoje nós somos importadores desses produtos e exportadores de alimento para 170 países no mundo. Somos dependentes, essa é a verdade. Temos a importação de cerca de 80% dos nossos fertilizantes. É muito, porque se temos problemas comerciais ou um fechamento de barreira, como está acontecendo nesse momento, nós ficamos refém. Então, existe hoje, né, o governo, através da ministra Tereza, do MAPA, já fazendo uma política pública de incentivo para que nós voltemos a produzir os nossos produtos. Tem um esforço gigante da Câmara Federal em relação à lei do defensivo agrícola, porque nós precisamos modernizar, precisamos de novos produtos e precisamos incentivar a produção nacional. Tivemos agora recentemente a votação da lei do bioinsumo, a qual eu tive o orgulho de ser relatora. É mais um caminho para ser desenvolvido, onde os produtores vão poder fazer os seus produtos dentro das suas fazendas. Como pó de rocha, né? Muito bem. E nós temos N produtos com viabilidade, com estudos, com desenvolvimento, que podem ir superando, inclusive, outros que tradicionalmente eram utilizados. E o tempo corre contra a gente? Tem que corre, ser rápido. Isso é uma medida para ontem, né? Nós não podemos ficar esperando um estrangulamento do setor ou, de repente, a falta de algum tipo de produto. E nós somos dependentes hoje, infelizmente, muito da Rússia. E quando a Rússia fecha as suas barreiras de exportação, fecha um grande canal. Hoje, mais de 90% do produto que nós importamos vem da Rússia. Então, quem mais poderia nos ajudar? China e alguns outros países, mas não é uma coisa de um dia para o outro. Uma negociação como essa... Não, esses tipos de linhas de produção demoram anos. A gente tem aqui, a gente sempre debate, deputada, as províncias minerais que estão dormindo no subsolo lá da Amazônia, como o potássio, podíamos estar, mas a lei ambiental ainda não permite, então a gente às vezes se junta, e o professor Evaristo, né, de Miranda sempre fala isso, a gente podia, né, já podíamos estar produzindo, ter uma unidade em cada região do país para poder servir aos produtores, mas isso não nasce do dia para a noite. Não é simples porque precisa primeiro de legislações. Você veja como é complexo. Licenciamento ambiental, depois de mais de década, foi votado na Câmara Federal. Está engavetado no Senado, esperando votação. Algo que pode ajudar não só o agro, ajudar o Brasil na infraestrutura, em obras estruturantes. Regularização fundiária. Regularização fundiária, que está parado lá também. São coisas que, de repente, se nós tivéssemos um pouco mais de agilização, né, desburocratização e força de vontade, nós podíamos avançar muito nessas pautas. E aqui, vale lembrar, aqueles que vivem querendo defender o meio ambiente e falando que o agro não faz a sua tarefa de casa, que deveria se colocar no lugar do agro. Porque se você mora num apartamento e você não faz nem a separação do teu lixo orgânico, você não faz nem a tua tarefa de casa, na tua casa não tem uma horta, não tem um pé de alface, não tem uma flor, não tem uma árvore, deveria se colocar no lugar do nosso produtor, que hoje ele tem a obrigatoriedade de guardar de 20% a 80% da sua área para preservação. Então, imagina você dentro da sua casa, e você está lá na Amazônia, você tem que guardar 80% da sua casa em área verde e você não pode transitar, morar, conviver e estruturar. Então, sempre eu digo que para você saber se o fardo é pesado, carregue, né? E o agro tem feito a sua parte, é modelo de agricultura sustentável, somos aí referência no mundo. Pena que muitas pessoas torcem para quanto pior, melhor, adoram denegrir a imagem do agro brasileiro, que é fortíssimo, que é realmente um modelo a ser... Uma agricultura de baixo carbono, né? Eu vou tocar com a senhora, desculpe interromper, Imagina. Exatamente nessa questão que foi um grande desafio ano passado. Foi. Ninguém imaginava o Brasil, vamos para a COP26, vamos apanhar, tem uma expressão lá do meu estado, como um bode na horta, mas nós saímos bem. Saímos. Fizemos os compromissos globais, estamos junto com as principais nações em compromissos
e não somos vamos dizer assim, nós não somos o vilão desse filme. Ministro Joaquim, que aqui vale nós falarmos um pouquinho da competência que ele assumiu, uma pasta difícil, um ministério complexo, e está dando conta do recado. Tivemos muitas reuniões, conversando com ele, inclusive com as legislações que estão tramitando, mercado de carbono, todos os projetos que estão na Câmara, para mostrar o discernimento, a boa vontade, o lado correto do Brasil ambiental. E o ministro deu um show. Ele apresentou este Brasil, que não é o Brasil que muitos conhecem, o Brasil do carnaval, do futebol, do samba, não, é o Brasil do agronegócio sustentável, que alimenta o mundo. E os nossos combinados, grande parte deles já foi até cumprido. Já estamos até superando os dados que haviam sido acordados para trás. Os novos, nós temos condição de suprir em poucos anos. Por quê? Como você falou, a questão do carbono. Tem pesquisas sendo feitas a todo momento, desde o leite carbono neutro, a soja carbono neutro. Inclusive, coloquei uma emenda na Embrapa Londrina para justamente nós termos um estudo sobre a questão da soja carbono neutro. Já está praticamente sendo finalizado. E tantos outros itens que nós temos visto todos os dias, a tecnologia sendo parceira do agro para buscarmos um equilíbrio com a natureza. Nós temos feito nossa tarefa e eu acho que é importante, né, eu, vocês, toda a equipe de comunicação que este Brasil possui, ser claro e honesto com a nossa agropecuária. Falar o que realmente nós somos. Nós somos liderança de produção, nós somos liderança de qualidade e nós somos liderança e exemplo para o mundo seguir como agricultura sustentável. Claro, e a gente sabe que está no meio de uma guerra competitiva de mercado, né, ninguém entre nações, pode haver amizade e deve haver, mas o que preza são os interesses, são as balanças comerciais, são as vendas e nós certamente incomodamos um pouco. Por que incomodamos? Temos uma cobertura vegetal invejável, 66% da Amazônia. Então, produzimos alimentos. Imagina, a FAO tem um estudo que diz que nós temos que, nos anos 2050, estarmos produzindo 40% a mais para dar conta, nós temos a missão de alimentar o mundo, né? Eu acho que nós estamos fazendo nossa tarefa. Se nesses últimos anos, nessas últimas décadas, nós ampliamos 400% a nossa produção, nós conseguimos ampliar para 40%, até mesmo porque a gente só usa 7,6% do nosso território. Isso é uma das coisas que eu acho muito interessante, a senhora pode até continuar nessa fala, porque muita gente desmata, faz. Tudo bem, a pecuária, a gente está precisando fazer alguns ajustes, estão sendo feitos com reforma de pastagem, correção de solo, mas na agricultura em si parece que são anos e anos que a gente mantém ali 8%, se não me engano, aí, da mesma área. Sim, aumenta muito pouco. Por quê? Porque nos últimos anos, com a tecnologia, com o aprimoramento das questões genéticas, as modificações necessárias que foram feitas de solo, de sementes e tudo mais, nós avançamos muito. A nossa produção cresceu muito. Mas mesmo que nós tenhamos que ampliar, nós temos condição para isso. Para o pessoal ter ideia, só de área indígena, por exemplo, de reserva, nós temos 14%. É o dobro do que nós temos de área produtiva para alimentar 170 países no mundo. Então, com menos de 1 milhão. Com menos. Então, assim, 0,0 alguma coisa por cento da população tem 14% do território brasileiro. Exato. Nada contra, eu acho que o que não pode são as pautas, e aí a gente tem essa questão da segurança jurídica, está no Supremo, né? Isso, nós vamos ver o que acontece, essa é uma pauta importante, porque são, às vezes, reivindicações que estão dentro de áreas consolidadas dentro da agricultura. Sim. Seu estado, por exemplo? Sim, o meu estado vai ser impactado com uma situação aterrorizante, porque são áreas produtivas que, se passarem a ser áreas demarcadas, nós diminuímos em muito a nossa produtividade. Esse projeto, ele está prontinho. Ele está no plenário da Câmara Federal, é o 490, ele tem que passar, nós temos que aprovar. E não é para o benefício do agro, é para o benefício do Brasil. Segurança jurídica para mim, para vocês, para todos nós que temos a nossa casa, a chácara ou a fazenda, indiferente do que você tenha, teu apartamento, você não vai mais ter a condição de falar, não, ele é meu, tenho o meu documento e acabou. Se a partir de agora, tirando o marco legal de 88, algum indígena, alguma aldeia, alguém solicitar dizendo que aquilo lá era uma área anterior de demarcação indígena, você corre sérios riscos de perder tua casa, perder tua chácara, perder tua cidade por conta disso.
disso. Agora, para lá, está parado na Câmara também esse projeto, eu não sei se a senhora se refere a esse, que tem a relatoria do deputado, se eu não me esqueço, lá da Bahia, Maia, deixa eu ver se eu me lembro. Bom, que trata da possibilidade do desenvolvimento econômico dentro das próprias aldeias, como são os Pareci, no Mato Grosso, o Suruí, em Rondônia, que desenvolvem eles próprios, quer dizer, não ficar na dependência só do governo da FUNAI. Eles querem isso. Quem não quer, tudo bem, mas quem quiser, pode fazer. Sim, é o 490, ele fala tanto da questão da demarcação como questão de poder produzir dentro das áreas. Lembrei, e Arthur Maia, isso. Então, o que acontece hoje? Nós parlamentares, nós estamos defendendo o interesse dos índios, porque eles nos procuraram. Tem 70, para você ter uma ideia, 70 etnias que nos procuraram que querem produzir. Querem produzir desde a questão do soja, do milho, do arroz, a questão de minérios, enfim, eles querem utilizar a área deles para deixarem de ser dependentes, deixarem de precisar de cesta básica todo mês pela FUNAI, deixar de serem escravos do sistema e poderem ter autonomia, viverem bem, comprar seu celular, sua caminhonete, ter uma casa boa. Eles têm desejo. Aí precisam do licenciamento e precisam enfim, de estar... regularizado. Regularizado. E nós já temos um Código Florestal invejável, elogiável no mundo inteiro, é só respeitar isso e pronto. Sim, assim como a maioria dos produtores, assim como faz, né? Como todo brasileiro precisa fazer, né? Que o índio também... E o produtor faz no Brasil, né? Se não fizer, tem um carro, tem um satélite olhando, paga caro por isso, agora se faz direitinho, Agora eu ia tocar nesse tema, já que a senhora começou a falar, da regularização fundiária. Ficou parado no Congresso, porém andou no governo, 137 mil títulos de terra distribuídos no ano passado, a previsão esse ano é 170 mil, dando segurança para que aquele que está na terra tenha o título da terra, o seu CPF definitivo, ele possa ter crédito, ele possa ter financiamento, ele possa chegar, eu estou na minha casa, estou na minha terra, estou produzindo. Olha como é sagrado isso, né? As pessoas, quando a gente fala de regularização fundiária, porque foi criado uma narrativa totalmente distorcida, né, da realidade. Eles estão querendo tirar os assentados, eles querem entregar para os deles, para os grileiros. Gente, o que nós queremos é que essas pessoas que já estão lá há 5, 10, 15, 20 anos tenham o seu documento na mão e possam ir lá no banco, fazer uma linha de crédito, para construir uma casa adequada, para comprar um trator, para poder trabalhar na sua área, produzir, gerar emprego, gerar renda e, principalmente, manter a sua família naquela área. Qual segurança hoje tem um assentado que a qualquer tempo o chefe daquele assentamento chega e fala: catem suas coisas e vocês estão saindo? Ele não tem um documento para dizer: não, esse terreno é meu. Essa é a minha área. É a mesma coisa que você tem tua casa, em qualquer cidade aí do Brasil, e você não tem teu registro de imóvel. Você não tem nenhum documento que prove que ela é sua. A qualquer tempo, o ex-dono pode chegar e falar: estou entrando com pedido de despejo, estou tirando você não é dono da casa, você não tem provas nenhuma. E este governo fez mais do que papel. Ele tomou atitudes. Então, no Paraná, eu levei o presidente Jair Bolsonaro, junto com o Robson, superintendente do INCRA, nós entregamos em um dia só, no evento de Castro, capital nacional do leite, 5.800 títulos provisórios e permanentes. Gente, vocês não têm ideia o que é isso. As últimas estimativas mostram que teve ano que o governo federal anterior entregou 8 títulos no Brasil inteiro, 3 títulos, 15 títulos no Brasil inteiro. Imagina no estado do Paraná, chegar num evento só e trazer 5.800 títulos para entregar no estado. Então, nós estamos num momento fantástico, buscando segurança jurídica, dando condição de desenvolvimento para esses assentados, para essas famílias e fazendo com que o Brasil dê certo e seja bom para todos. Deputada, nós já estamos chegando já ao final do nosso programa. Eu gostaria que a senhora fizesse aí, está aqui à disposição para fazer suas considerações finais e dizer o que a senhora deseja para o seu sucessor lá na presidência da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural. Bom, eu desejo para o meu sucessor que ele mantenha a mesma pegada que nós tivemos neste ano passado. Votamos mais de 170 projetos,
fiz mais de 90 audiências públicas, discutimos todos os temas que foram importantes para todos os estados do nosso país. Eu sou do Paraná, mas eu tive um olhar carinhoso e atencioso para todos os estados. Promovi a Caravana do Leite em 5 estados diferentes. Ouvi os meus colegas, indiferente de ser esquerda ou direita, lá eu falava para eles, deixem as bandeiras partidárias lá no corredor, aqui a gente vai defender o agro. E se você defende o familiar, ou o pequeno, ou médio, ou grande, aqui nós vamos defender o agro. E deu certo. Acho que nós avançamos muito, estou muito feliz pela oportunidade, agradeço aos 104 deputados que estiveram ao meu lado, lutando comigo durante o ano todo. Às vezes eles falavam, ai deputada, presidente, como que você aguenta? Chega de audiência, é segunda, é sexta, é votação quarta. Eu falei, o agro não para e precisa que nós também não paremos, né? E foi muito bom. Eu desejo que o meu sucessor faça isso também, que pode contar comigo, não estarei mais como presidente, mas estarei como membro, lutando e me dedicando sempre a essa pauta. Falo aos nossos amigos que estão nos vendo, nos ouvindo nesse momento, se você não planta, se você não colhe, mas você come, meu querido. Torça pelo agro, porque todos nós dependemos dele. Ele alimenta, ele gera emprego, renda, manutenção dos nossos municípios. E a você, a esse programa maravilhoso, eu desejo um ano muito bom, que vocês possam continuar levando a verdade, levando o que o agro é para o Brasil, falando claramente, trazendo informações, capacitando e trazendo informação de verdade aos 4 cantos do nosso país. E eu estou à sua disposição. Sendo presidente ou não sendo, sou uma defensora da agropecuária brasileira. Eu torço para que a senhora, é um ano de eleição, possa estar no Congresso Nacional. Eu sei que tem muitos projetos políticos por aí. No futuro, certamente, a gente vai saber com mais detalhes. Mas boa sorte, muito obrigado pela sua presença, parabéns pelo trabalho. Muito obrigada, estamos juntos. Pois é, conversei aqui com a deputada Aline Sleutz, do Paraná, presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural. Espero ver vocês no próximo programa. Até lá!